notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast, o podcast dos notáveis. Hoje eu estou com a professora da nossa pós-graduação e minha amiga de muito tempo também, Franciele Castro, que é farmacêutica clínica, mentora e professora, formada em farmácia. Olha que interessante, né? Eu estava até conversando com ela agora há pouco, porque quando a gente fala de profissionais da saúde, muitas vezes, eu confesso, né? Pelo menos é a minha percepção, a gente esquece os farmacêuticos. Coloca o nutricionista, coloca o médico, coloca o nutricionista, coloca o físio, esquece um pouco o farmacêutico. Ela é formada em farmácia, professora da nossa pós, especialista em tecnologia de cosméticos, fez um MBA em marketing, inclusive tem um Instagram chamado Eu Prescrevo Manipulados. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui conosco. E Fran, na nossa aula da pós-graduação, você falou sobre um tema que é muito atual, pouquíssimos profissionais já ouviram, então já estou falando aqui para todos vocês que estão nos ouvindo, um tema chamado biohacking ou biohacking, né? Perfeito. Cara, primeiro quero que você se apresente e depois você já engata isso aqui. O que é o biohacking ou biohacking? Como é que a gente pode se beneficiar desse estudo? O que é isso exatamente, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada, André. Legal, então, sobre essa parte de você abrir o podcast falando que nem sempre a gente lembra do farmacêutico quando a gente fala do profissional da saúde, né? E esse tema, esse fato da gente não lembrar do farmacêutico, diz que o farmacêutico ele ficou muito a serviço da indústria farmacêutica. E esse não é o farmacêutico verdadeiro. O verdadeiro farmacêutico, André, talvez quem conheça sejam as nossas avós, tá? Porque, com certeza, as avós, eu vou colocar assim, que moraram em cidades do interior, tinham um farmacêutico de confiança e não praticavam a automedicação, que é um negócio que a gente fala muito, que a gente traz muito para atenção, tá? A gente acha que a gente é o nosso farmacêutico, então, atualmente. Exatamente. Certo? Só que essa autonomia em saúde, ela é sim possível de ser adquirida com as estratégias e conhecimentos em biohacking. E mesmo assim, o dia que você entender a verdadeira autonomia em saúde, você vai querer um profissional da saúde do teu lado. Aliás, você vai querer vários profissionais da saúde do teu lado, tá? Então, André, fazendo aí esse gancho entre o que é ser um farmacêutico e o porquê que eu estou trabalhando com biohacking, o que eu vou te dizer é o seguinte: o farmacêutico, ele está sempre ali no momento que o paciente vai fazer uma automedicação. Eu vou ser muito cruel, verdadeira e sincera com todos os farmacêuticos do Brasil agora. O problema da automedicação está na nossa mão. Porque para eu me automedicar, eu preciso ir na farmácia comprar. Certo? E se eu fui na farmácia comprar, é porque eu tô sentindo algo que tá me incomodando. Eu tô tendo um sintoma. O biohacking nada mais é do que a gente olhar para o nosso organismo, observar os nossos sintomas, saber fazer a gestão, a autorregulação de toda essa confusão que a gente pode ter gerado pra gente mesmo, tá? E aí a gente vai entrar no assunto epigenético, porque eu não posso simplesmente vestir minha mochilinha da genética e falar: minha família toda tem, eu sou assim, e é isso. E sim, me responsabilizar. Sabe o quanto o ambiente influencia, né? O ambiente esse negócio influencia. Não, a genética, né? A genética aqui é obesidade, é diabetes, então meu pai, mãe, avós, todos diabéticos, eu vou ter diabetes. Não, a gente sabe que o ambiente, ou o quanto você pensa nessas esferas, que a gente vai falar dessas esferas do biohacking, pode influenciar a sua saúde. E André, quando eu estava começando a criar as aulas de biohacking, eu pensei assim: como que o profissional da saúde vai explicar isso para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente, né? E eu pensei, a gente não vai falar de estonas e sequência de DNA, a gente não vai falar disso para o leigo, mas a gente vai falar que, por exemplo, a lâmpada da tua casa tá lá, né? A lâmpada tá lá no teto da tua casa. E às vezes ela tá acesa e às vezes ela tá apagada. Quem que fez isso? Você. Tuf, o dedão lá no interruptor, apagou ou acendeu. Você escolhe. E a genética é isso, é a lâmpada que tá sempre ali. Talvez você tenha lâmpadas que você não queira ter.
Aí você não E faz o quê? talvez a sua lâmpada ali é um pouco mais forte. Para algum detalhe, a sua lâmpada é mais forte. Exatamente. Então, acendeu, vai vir um vir pepino com grande. tudo. Ou não, Isso. né? Depende do que a gente está considerando essa lâmpada. É interessante a gente pensar Isso, nisso, tem várias né? analogias. Eu adoro trazer analogias com casa, porque é um ambiente que a gente frequenta, a gente conhece a Uhum. nossa casa. Uhum. E, inclusive, eu costumo dizer que a nossa casa reflete muito a nossa saúde, tá? Uhum. Então, Que é o nosso olha aí. corpo. É, É o olha nosso como corpo. que tá a tua casa corpo, tua casa ambiente, como que tá, né? E a gente falou, Fran, que o biohacking, você trouxe 5 esferas, Uhum. né? E eu queria entender, porque eu vi que são 5 P's aqui, né? São os 5 P's. 5 P's. Vamos falar sobre eles, né? Quais são esses Beleza. 5 P's e o que cada um desses P's significam, né? Legal. Acho que o primeiro P, ele é o que eu mais gosto, porque é o que tá mais abandonado, tá? É o preditivo. Preditivo. O que é preditivo? Preditivo é quando eu olho para os sinais que estão na minha frente, está predizendo algo, né? O preditivo eu vou olhar observando, talvez, exames laboratoriais, exames de imagem, principalmente no caso da educação física, né? E eu também vou olhar para o que o meu paciente está me falando. A parte clínica. Clínica, anamnese. E aí, galera da educação física, notáveis da educação física, olha o que está acontecendo. Eu fiz uma pergunta breve para muitos profissionais que trabalham como personal que eu conheço. E eu tive a mesma resposta de todos, e não é uma resposta boa. Eu perguntei, depois que você faz a anamnese com o teu cliente, quantas vezes e de quanto em quanto tempo você repete a tua anamnese? E a maioria falou, não repito. Você pergunta uma vez ali, por exemplo, não sei, agora estou pensando até em coisas mais até clínicas, assim, né? Pensei em intestino agora, né? Que pode ser uma coisa interessante de se perguntar, né? Muito, porque imagina se você está com um aluno há 4 meses, 1 ano. Vamos falar que você está com o aluno aí há 1 ano. Você tem uma boa adesão, retenção, está com o aluno há 1 ano. Aí, André, passou aquele tempo, mudou muita coisa na vida do aluno. Pode ter acontecido 1000 coisas. A gente está falando de mulher, ela pode ter passado por uma gestação, ela pode ter passado por um aborto espontâneo, ela pode ter passado por uma separação, perdeu o emprego ou mudou de cidade. São 1000 coisas, porque a vida não é linear, né? Tudo que pode acontecer. Alimentação. De repente se tornou vegana, como a gente estava falando. Se tornou vegana, sei lá. Tudo pode ter acontecido, coisas boas e coisas ruins, certo? E isso fez com que o organismo dela respondesse a qualquer uma desses estímulos, tá? E aí você não sabe, mas, por exemplo, vamos dizer que essa mulher tá super constipada e tá tomando laxante direto. Você acha que a absorção de micronutrientes dela tá legal? E aí eu entro num ponto, André. Se a gente olhar para a medicina preditiva, e aí eu tiro propositalmente a palavra medicina e coloco saúde preditiva, tá? Se a gente olhar como saúde preditiva, todos nós, profissionais da saúde, temos responsabilidade nisso. E nesse momento eu percebo assim, ó, tô vendo que ela tá vindo cada vez mais cansada pro treino. O rendimento dela não tá o mesmo. O sorriso no rosto tá diferente. Tá reclamando mais. Tá se queixando de dor pós-treino, sei lá, do treino que a gente fez na segunda-feira e hoje é sexta. Sabe? Alguma coisa tá dizendo, tá preditivo. E o que pode estar sendo dito aí? Olha lá. Quem sabe, eu tô nessa hipótese ainda da pessoa que tá com o intestino super preso e começou a tomar laxante natural. Pior escolha de laxante é o laxante natural. E que qual vai que é o agredir. laxante natural, que eu não sabia? Por exemplo, o sene é uma planta. Essas coisas que a galera usa como laxante natural, que tem 45, 46 ervas. Que é o pior tipo de laxante que existe, Nem tá? conhecia. É que eu não tenho problema de intestino, pra falar. Tá, Então, mas eu tenho certeza que a mulherada... Lactopurga. Lactopurga, Esse né? tá? É um tipo de laxante. Eu tenho certeza que a mulherada conhece vários tipos de laxante, beleza? E aí vamos supor que tá usando lá, e aí não tá absorvendo as vitaminas lipossolúveis. Vitamina ADECA, né? D, E, K e A.
Nesse ponto, se você for olhar o que acontece numa hipovitaminose de vitamina D3, você vai ver o quadro dessa paciente descrito na tua frente. Você vai ver que ela tá mais irritada, que ela tá sem força, que ela tá beirando a depressão e você não sabe o porquê. E aí você vai ver tudo isso. Ou então, no caso daquela outra que a gente falou, acabou de se tornar vegana, vegetariana, resolveu reduzir drasticamente o consumo de proteína animal. O que vai abaixar? A B12? Só que no valor de referência, e aí que mora o problema da preditiva, tá? No valor de referência ela vai estar dentro. Porque os valores de referência de exames laboratoriais são muito amplos. E é a média da sociedade. Se é a média da sociedade, uma das coisas que eu preciso te trazer aqui é comum, mas não é normal. E aí eu olho para o comum e para o normal e trato ele como sendo a mesma coisa. Não, mas está dentro. E aí eu te convido a pensar, tá? Hoje, o profissional da saúde, seja ele médico, farmacêutico, nutricionista, educador físico, não me importa qual a formação, que olha para um paciente que se tornou vegano e está com uma B12 em 200, que está dentro do valor de referência, e não começa a suplementar, que eu queria que tivesse a 900, e sabe que o paciente não vai estar comendo isso na fonte alimentar, cara, o que ele está fazendo? Ele está esperando a bomba explodir para depois tratar? Tá? Então, a preditiva está ali. E ela vai puxar o meu segundo P. Que é a preventiva. Preventiva. Mas olha só, antes ainda da gente passar para o segundo P, preventiva, nesse ponto que você está mencionando, né? Nós, profissionais de educação física, não dominamos esses níveis, né? Porque pra gente, claro, eu entendo hoje, depois de ter feito mestrado e entender um pouco sobre estatística e médias, né? Vamos considerar assim, você vê lá um exame, então, como você está falando, B12 de 200, qual seria a amplitude, né, de B12? Vamos dizer aí de 200 a 900, sendo que eu quero no mínimo a 500. Isso. Um valor ótimo ali seria num 500, tá? Mas, se eu for fazer uma estratégia de uma suplementação de ataque, tudo bem se eu passar de 900. Entendi. Tá? 1000 e pouco, tá tudo bem. Mas aí que tá. Nós, profissionais de educação física, a gente não domina isso a esse ponto, né? A não ser que tenha feito uma especialização nessa parte mais de exames laboratoriais, até porque também fazer prescrição desse tipo de suplementação, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Porque a gente não sabe exatamente todos os efeitos, até os efeitos colaterais, de repente, de uma hipersuplementação, assim, não sei se eu posso considerar desse jeito, mas que ultrapasse os níveis básicos. Então, claro que quando a gente olha lá no exame, tá lá de 200 a 900, o seu é 208, você fala, cara, tá dentro, né? Mas aí também você vê que aquilo é de 20 a 60 anos, normalmente tem uma, né? E a gente sabe que durante, cara, um jovem 20, outro um idoso 60 anos, é bem diferente, cada organismo. É nesse momento que a gente precisa de um outro profissional. E eu acho que esse é o ponto para a gente puxar aqui, então, a sua profissão, os melhores farmacêuticos do país que estão pensando nessa farmácia clínica, né, que é um ponto que a gente está levantando, para a gente estar perto. Porque esse tipo de exame, você pode fazer esse tipo de leitura. Você, enquanto farmacêutica, você faz esse tipo de leitura e consegue nos ajudar enquanto profissionais de educação física também. Eu concordo, mas eu vou discordar de uma parte. Eu concordo em partes, esse que é o ponto. Tá? O que acontece, André? Hoje, qualquer profissional da saúde pode olhar para um exame e todos nós vamos ter que ter o discernimento se a gente vai fazer um encaminhamento para um outro que seja mais especialista, que tenha aquela aptidão, ou se a gente vai olhar para o nosso cliente, paciente, aluno e vai falar, cara, você tá bem? O que a gente tem aqui para pensar? Tem muitos profissionais de formação médica que vão olhar para esse exame e vão falar que tá bom. Muitos. E tem muitos que estão atualizados, e eu vou puxar nesse ponto mesmo, e eu sou professora de muitos médicos, e eu falo isso para eles. Se você não tá vendo problema nesse resultado, você está desatualizado. Tá? E a gente tem muito um medo / respeito, carinho, antes de falar assim com um médico, né? Porque existe uma certa autoridade
criada em cima da profissão do médico. Obviamente, gente, se alguém sofreu um acidente ali na rua e estiver sangrando, quase morrendo, tem que ser um médico para atender aquilo ali. Ninguém vai fazer prevenção, já não tem o que prevenir mais, né? Tá se exaurindo em sangue. Beleza? Agora, enquanto a gente tá no preditivo e no preventivo, na minha opinião, todos os profissionais da saúde têm que saber avaliar. E se você ainda não sabe, você tá desatualizado também. Esse é o meu acreditar. Por isso que eu acho extremamente inteligente, e demorei um pouco para entender o porquê, mas acho extremamente inteligente ensinar isso numa pós-graduação para educador físico. Porque sabe aquele sonho que todos nós, profissionais da saúde, já tivemos um dia, da equipe multiprofissional, multidisciplinar? Eu vou ter, a gente pensou num ambiente físico, a maioria da gente pensou, e tá tudo bem, alguns realizaram. Eu vou ter um lugar que vai ter o estúdio de treino e vai ser o melhor do Brasil. E aí vai ter uma clínica dentro, né? Tudo junto. E vai ter um médico, e vai ter uma nutricionista. Vai pro fisioterapeuta. E vai ter um físio, a Nutri, circuito de profissionais. Poucos no Brasil conseguiram chegar nesse sonho. Tem algumas clínicas assim. Inclusive tem alguns spas assim hoje em dia, né? São muito interessantes. Mas independente se a gente vai pôr tudo isso no mesmo ambiente ou não, a gente pode se comunicar entre profissionais. Então, se o teu aluno tá há anos sem fazer um check-up, teu aluno não tem um hemograma, você não faz ideia, principalmente mulher que tem fluxo alto de menstruação, perde ferro, tá? A gente precisa convidar, lembrar o nosso aluno e se responsabilizar como profissional da saúde, seja a minha formação qual for, em falar, você precisa de exame. E aí eu vejo, Fran, que o profissional da educação física, o personal trainer, ele é um dos profissionais que mais está em contato direto, com diário. o aluno. Então, essa visão integrativa, ela é mais importante que seja a nossa visão. Perfeito. Porque, né, um médico, um nutricionista que muitas vezes vê de 3 em 3 meses, um farmacêutico clínico que faz essa consulta de meses em meses, né, ele não acompanha todo o processo tão de perto. Então, o avisar, o lembrar, o acompanhar, ele está muito mais relacionado ao personal trainer do que os profissionais que fazem consultas com um pouco mais de tempo, né? Demora um pouco mais para fazer essa consulta. Ô André, e aí, além de ficar feliz em escutar isso como profissional da saúde, eu vou ficar feliz como uma excelente marqueteira que sou, tá? Porque o que eu fico pensando? Se tem um profissional que faz isso, então eu tenho um personal e ele me lembra de fazer exames, ele repara que... Você percebeu, Fran, que você não tá tão bem de força, não tá tão bem na tua recuperação muscular quanto no mês passado? Se ele me traz esse tipo de coisa, eu vou perceber valor. E aí eu vou ver assim, ó, tá barato pagar esse personal aqui. Versus um personal que chega lá e fica 1, 2, 3, 4, 12 e mal fala comigo, mal olha pra mim. Entendeu? Então, eu acredito que o personal que tiver essas habilidades desenvolvidas, e isso é estudo, e eu duvido que tenha um profissional formado em educação física que não tenha capacidade de entender o mínimo disso aqui. Só não sentou para estudar ainda, tá? Duvido que não tenha capacidade. E ontem, quando a gente estava conversando sobre vitamina D3, vitamina B12, conversando sobre nível de ferro, tá? Com vários personagens, eu vi várias carinhas sentindo que existe aplicabilidade disso no dia a dia. Então, no meio... Às vezes a gente acha que está um pouco distante, né? Tá, mas como é que eu enxergo esses níveis de ferro, de vitamina B12, de vitamina D? Enxergo que isso pode afetar diretamente o treino, e eu acho que isso é super interessante, porque isso também é bastante agudo, no sentido de que se você nesse mês, por algum motivo, você reduziu drasticamente, ficou doente, enfim, e reduziu drasticamente os níveis dessas vitaminas que a gente comentou agora, você já sente, né? No mês que vem você pode já também sentir uma melhora caso você retome, né, esses níveis mais altos, né? E veja que se você, por exemplo, né, então você está lá com um aluno, esse mês ele tá mal, aí ele vai no médico, os exames ficam baixos.
Aí, de repente, ele vai nesse médico daqui 3 meses. Aí ele começa a suplementar agora, só que por algum motivo, sei lá, acabou a suplementação dele. E aí ele, daqui 3, 4, 5 meses, enfim, ele começa a sentir novamente um cansaço. E se ele vai fazer exame, de repente esses níveis voltam a estar baixos. E muitas vezes você pode pensar assim, não, então não adiantou muito a suplementação, né? Porque o exame, eu fiz um exame pré, eu fiz um exame pós, e os valores foram baixos, ruins. Só que aí o profissional de educação física, se ele está acompanhando e está tendo essa visão integrada 360 do aluno dele, ele pode falar, não, mas veja bem, no mês passado, você estava visualizando, você estava recuperando um pouco melhor. Então não considere só esse exame como, né, como se fosse a visão 360 e a visão a longo prazo, dia a dia, para você estar acompanhando o seu aluno e vendo se reflete, né, de repente uma suplementação, um sono, porque a gente sabe que o biohacking, quando a gente está falando de biohacking, está falando de sono, está falando de descanso, está falando de alimentação, né? Está falando de, de vários pontos aqui que a gente precisa considerar, né? Então, mais uma vez, claro, estou puxando a sardinha aqui para o lado de nós, notáveis profissionais de educação física, que acompanham, né, os seus alunos diariamente, mensalmente, e conseguem, de repente, perceber um pouco desse reflexo. Não é verdade? Senão a gente fica meio que refém. Cara, com certeza. E esse que é o ponto clínico, né? Então, lembrar que toda vez que o teu aluno chega para treinar, você está numa consulta. Você é um consultor em saúde. Beleza? Então, eu acredito muito nisso, nessa observação que o profissional da saúde vai ter sobre o aluno e nesse diálogo. Esse diálogo a gente vai ver que está no último P, tá? Quando a gente chegar em todos eles. Vamos chegar. A gente vai chegar lá. Mas eu acho que o ponto principal aqui é entender, André, que muitas vezes, tanto a nutrição quanto a educação física fica pensando nos macros, né? Então, vocês falam muito de gordura, de carboidrato, vocês falam muito de proteína, socorro, como gostam de proteína. Claro que é importante, gente. Mas e os micronutrientes? E aí a gente falou um pouquinho do intestino. E não é só a suplementação ou o que eu como, é o que eu absorvo. Às vezes o meu intestino tá ruim, não tá saudável, tá em leaky gut, tá em desbiose, tá? E aí eu até suplemento, mas eu não absorvo. E aí eu preciso de um profissional capacitado para cuidar do meu intestino. Então, perguntar sobre o intestino, perguntar sobre o sono, perguntar sobre a alimentação do teu cliente, da tua aluna, do teu paciente, é uma responsabilidade, sim, sua, certo? E aí você vai ser reconhecido como um profissional diferenciado no mercado. Tenho certeza que o aluno vai ver mais valor em você do que no personal que não pergunta nada disso. Tá preocupado apenas com o exercício, né? Nas 3 de 12, né? A gente fala que o personal que tá... Os notáveis, eles não sabem contar só até 12, 3 de 12, sabe? Assim, esse negócio é um negócio do passado. Maravilhoso. Vamos continuar nos P's aqui, então anotem e aproveitem para anotar. A gente falou de preditiva, saúde preditiva, e agora você tinha falado de preventiva. Preventiva, né? Estamos falando um pouco sobre essa questão preventiva, né? Elas se misturam, né? A preditiva, quando bem trabalhada, ela vai virar a preventiva, né? Porque você vai entender, beleza, pode ser que esse paciente se torne diabético, então eu vou fazer prevenção. E não só prevenção com compostos, com suplementação, com medicação. Eu estou falando da preventiva a nível não farmacológico. Porque uma coisa muitas vezes, durante uma consulta com um médico, né? Esse próprio médico cita assim, você precisa fazer exercício físico. Cara, mas ele citou isso numa fração de segundo, não mostrou a devida importância. E aquele paciente mal ficou com aquilo para ele, mal pegou aquilo para ele. Aquele paciente vai se agarrar onde? Na medicação e talvez na alimentação, porque o paciente quer o fácil. O nosso corpo, né, e mente está muito condicionado atualmente a ir para o fácil. Eu gosto muito de lembrar, André, que a gente, né, tem uma mente muito ativa, mas que o nosso corpo é um corpo animal e ele está preparado para dar o melhor dele, né? Põe um leopardo correndo atrás de um humano, o humano vai
sei lá se vai dar conta, mas vai tentar pelo menos. Uhum. Não vai falar, vamos parar, Uhum. vamos deixar acontecer. Quero fugir. Né? Vai fugir, vai ativar todo esse sistema simpático, né, de fuga. E aí eu gosto muito de trazer para o profissional da educação física que aquele teu cliente que não consegue treinar, não chega nem perto da falha, ele está usando a mente dele para treinar e não o corpo. E que na preventiva, você vai ensinar ele a pensar. O que é ensinar ele a pensar? Eu preciso lembrar que eu tenho 2 neurotransmissores para fazer a gestão deles. Claro que eu tenho vários outros, mas são 2 que eu quero que o profissional da educação física preste atenção. Um é a dopamina. Oi, dopamina, a gente adora você. E o outro é a noradrenalina, tá? A dopamina vai fazer o quê? Vai fazer com que você queira continuar buscando esse resultado. Se você viu que você tem um ganho fazendo isso, você vai continuar a querer fazendo aquilo lá, para chegar naquele ganho. A noradrenalina, ela é o diabinho mal. Tem o anjinho, que é a dopamina, e tem a noradrenalina. O que a noradrenalina vai falar para você? Não tá dando certo, tá feio, para, tá doendo. E aí a gente tem que lembrar, né, André? A nossa vida toda, a gente aprendeu que o que dói tá machucando. Uhum. E aí eu tô há 30 anos sem treinar, e eu chego para treinar e sinto dor. Então, eu tenho que parar porque tá me machucando. Explicar para o teu aluno, dentro da preventiva, que biomecanicamente o exercício não está te lesionando. A dor que você está sentindo, né, é uma dor desejada. Você vai precisar aprender a gostar dessa dor. Como que você vai ensinar esse paciente a gostar da dor? Eu gosto de explicar que esse micro-rompimento de fibras que está tendo ali, essa microlesão e inflamação controlada que você está provocando no músculo, vai ajudar você a construir um músculo mais forte, né? Então, explicar com analogia, daí eu volto para a analogia da casa, tá? Uhum. Eu explico sobre a hipertrofia de uma maneira muito simples para o meu paciente. Eu falo assim, ó, você não está construindo um prédio, você não está fazendo um andar em cima do outro, você está destruindo o quarto, tirando as paredes e construindo um quarto maior. Destruindo as paredes desse quarto que já está um pouquinho maior e construindo um quarto maior, tá? Então, você está fazendo isso com o teu músculo. Para você quebrar a parede, você vai ter uma inflamação, mas é controlado, você não está destruindo a casa inteira, está destruindo aquela parede, está provocando uma injúria. E dentro dessa injúria provocada, claro, eu tô considerando que tem um profissional assistindo e não está tendo lesão. Eu adoro quando me mandam aqueles vídeos malucos de academia que você fala... Credo, gente, o que tá acontecendo ali? Tem uns muito bom, né? Galera fazendo umas coisas que você fala, meu Deus do céu. Então, eu tô considerando que tem um profissional assistindo, tá? E não tá fazendo uma bizarrice lá na academia. E aí, dentro dessa inflamação controlada, essa prevenção que tá acontecendo, eu vou explicando pro aluno, verbalmente, ativamente, o que aquilo ali tá melhorando. Por que está melhorando o metabolismo? Por que está melhorando o cardiovascular? Por que está melhorando um monte de coisa, uma série de coisas nele? E essa explicação faz com que o cérebro inunde de dopamina e queira continuar. Porque eu descubro que eu estou construindo saúde a partir desse exercício. Agora, se eu chego, tá? Mal falo com o meu aluno. Não sei qual é o verdadeiro objetivo dele. E tem um objetivo oculto que ferra com tudo, chamado estética. Ele entra na academia, ele começa exercício físico achando que em 1 mês, 2 meses, 3 meses vai estar com o bumbum na nuca, e você sabe que não vai estar, top de noradrenalina e para isso aí. Porque vai se sentir feio, vai achar que não está dando resultado e vai fugir dali. Então, na preventiva, eu tenho que prevenir, claro, vários tipos de doenças crônicas, tudo que eu vi na preditiva, mas a estratégia da preventiva é o que o profissional da educação física pode pegar para ele, entendeu? Então, como que você vai organizar para que tenha alta adesão? E para mim é ensinando o cérebro da pessoa continuar na dopamina. Faz sentido? Claro. Dopamina é o caminho aqui nesse caso, É o caminho. Né? Tirar a noradrenalina do meio, reforça os benefícios, né? E aqui o que a gente está querendo é incentivar a dopamina, né? Nesse caminho. E essa é a preventiva. E eu sei que o próximo P é a proativa.
Como é que entra aí essa proatividade, então, do aluno? Isso. Essa proatividade, ela está relacionada exatamente a essa dopamina? Se eu sinto... Tem alguma relação a isso? Se Tem eu sinto bastante. bem, eu reforço esse benefício e continuo fazendo? Se você continua enxergando, né, mirando o teu objetivo, continua dentro do plano, você se sente muito mais protagonista. Papinho de coaching, sim, mas funciona muito, tá, gente? O paciente vai se sentir muito mais protagonista da saúde dele para ele começar a colaborar com outros aspectos. Tá, agora que eu tô fazendo exercício físico, vai dizer que não é assim. Agora que eu consegui engrenar nesse negócio de exercício físico, eu vou comer melhor. Agora que eu consegui comer melhor e fazer exercício físico, eu vou dormir melhor. Eu vou reduzir meu consumo de álcool. Eu vou reduzir meu consumo de tabaco. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o proativo... Posso confessar uma coisa? Manda, se expõe, por favor. Quando eu não treino, eu fico um pouco mais à vontade de tomar um vinhozinho, uma cervejinha que seja. Mas aí quando eu treino, me dá uma dor de cabeça, me dá assim, eu falo, não posso fazer isso, né? Cara, perfeito. Treino, aí você fala, não, vou tomar aqui daí chega em casa, é que assim, eu gosto de vinho às vezes, né? A gente tá em Curitiba, faz frio, aí à noite eu chego, não, mas eu falo, não, mas pode ser que estrague um pouco o meu treino, pelo menos eu penso assim, né? E prefiro ali então tomar alguma outra coisa, tomar água mesmo, tá? É o suficiente. Legal. Ô, André, uma coisa que é bem importante da gente lembrar é que quando a gente começa a se apaixonar pelo biohacking, quando a gente começa a se apaixonar pelos P's, a gente lembra que a gente não é só profissional da saúde, a gente é humano, né, cara? Claro que a gente faz um monte de coisa errada também. Pô, é óbvio isso. E o que acontece é que nessa não linearidade nossa mesma, se a gente está com a cabeça ligada no biohacking, a gente começa a tomar notas. Quando isso, aquilo. Se isso, aquele. Pô, se funciona para mim, funciona para os outros seres humanos também. Ou, no mínimo, tende a funcionar e eu vou observar e perguntar. Tá? E eu acho que uma das coisas que eu mais tenho percebido em mim, pensando, né, no biohacking, pensando em identificar o comportamento do meu corpo, é em relação à cafeína. A gente estava falando sobre isso, a gente tomou 2 cafés agora, né? Tomamos. Enquanto a gente estava conversando aqui. Mas ainda aqui. É cedo, tá, gente? Exatamente. Agora são 11h24. Que a cafeína, eu tenho percebido isso, assim, depois das 2, 3 horas, depois do almoço eu ainda tomo um café. Mas passou ali de 3 horas da tarde, eu tenho realmente cortado 100% a cafeína, porque eu percebo que tem me afetado o sono, né? E é engraçado, e olha as coisas se conectando, tá? Afeta o meu sono, e aí o fato de eu não dormir tão bem, já não acordo tão bem no dia seguinte. Então, tudo se conectando através de uma identificação do meu corpo. Você está considerando que eu estou fazendo aqui um biohacking? Claro, com certeza. Porque o ponto de se observar, tomar notas sobre si, é um dos principais pontos do biohacking, tá? A filosofia biohacking é a gente ter acesso simples, facilitado ao conhecimento. Então, às vezes eu posto algumas coisas e vem um profissional cabeça fechada falar assim, credo, desse jeito aí o paciente vai se autoatender. E eu falo, cara, eu quero mais é que o paciente saiba que tem profissional que ele tá indo que não tá conseguindo levar ele para um caminho legal, tá? Que não tá olhando o todo. Então, o biohacking tem como princípio a gente se conhecer e conhecer de saúde. Eu trago o termo infoterapia, terapia da informação. Você precisa conhecer sobre a tua saúde. Todo mundo precisa saber quais são as 4 fases do sono. Cara, você dorme todo dia. Se você não sabe isso, você não sabe sobre ser vivo. Como que é estar vivo? Posso fazer uma analogia aqui? Olha só. Quando você fala assim, né? Mas aí o paciente ele vai saber o que ele está precisando, digamos assim, né? Cara, eu sei que eu preciso de tal medicação. Se for só isso, é como se um personal, ele depois de, digamos, 3 anos atendendo o mesmo cliente, vamos lá, o cliente muito provavelmente ele já sabe fazer um agachamento, ele já sabe fazer uma puxada, ele já sabe fazer uma flexão de braço, enfim, né? É como se então o seu aluno então não precisa mais de você? Não é assim que funciona, não é verdade? Então veja que não é porque você está fazendo ali 3, 5 anos com o mesmo cliente, então isso significa que o cliente agora ele é profissional de educação física e ele não precisa mais de um profissional do lado dele? Não, né? É a mesma coisa, é a gente começar a entender o seu corpo
E eu já fui atendido por você várias vezes, e por mais que eu identifique essas questões no meu corpo, eu falo, cara, eu tô precisando, eu sei bastante, é bom porque eu te passo informações mais precisas, e aí eu tenho esse retorno, né? Assim, um retorno mais científico, uma prescrição mais exata, né, uma questão que foge do meu conhecimento. Mas o básico, eu sei, eu já tenho, que é essa identificação, o primeiro P, essa saúde preditiva, que quando a gente está falando, dessa parte clínica de me identificar, de reconhecer as minhas necessidades, de perceber detalhes, né, que a gente fala, como você mesmo, a gente comentou agora há pouco sobre intestino, por exemplo, né, e é uma coisa que você sempre me pergunta, e aí, funciona bem? Né, até é interessante a gente falar sobre isso. A Fran, ela tem um caderninho aqui que mostra os vários tipos de fezes, uma coisa maravilhosa, e ela pergunta lá, né? É assim, é assim, é assim, é assim. Sabia dessa, diretor? Te dá um caderninho e mostra lá se é bolinhas do tipo ovelhas, se é salsicha do tipo salsichão, se é meio molenga do tipo... Cara, é assim, ela me mostra lá e você tem que falar, é assim pra gente tá sabendo ali como é que tá a saúde intestinal, que é super importante, né? Pra quem ficou curioso, digita na barrinha do Google lá, ó, escala de Bristol e vê como que tá as tuas fezes. De Bristol? Bristol. Não sabia não. Escala de Bristol pra ver como é que tá as fezes. O ideal é estar no meio, né? No meio termo, né? Nem tão o 4. É muito ressecado, seria isso? E muito aguado? Como é que é o negócio aí? Não é pra ter as fezes nem muito molenga, nem muito dura. Tem algumas observações que a gente pode fazer a partir das fezes, né? E o proativo, que é o P que a gente tá, ele pode muito englobar isso, porque o paciente, se ele vai ao banheiro todos os dias, ele precisa observar as fezes dele todos os dias. Tem um negócio interessante de falar. Tem gente que nem sabe se foi no banheiro ontem, sabia? Mas sabe se o cachorro que tem, né, que cuida, fez cocô ou não. E se o cachorro não fez cocô, o que a pessoa faz, André? Muda a ração ou cuida, sei lá, vai no veterinário, probiótico, um monte de coisa. Agora, ela mesma não sabe se fez cocô ontem ou acha normal fazer cocô de 3 em 3 dias, tá? Olhando para a escala de Bristol, eu tenho aí de 1 a 7, né? E aí, no 1, eu tenho aquela bolinha cáprica, né? Que você chamou de cabrito, é isso mesmo, cocôzinho de cabrito. Tá muito ressecado, não tem fibra, não tem água. E se tiver boiando, piorou. Boiando, tá com baixa absorção de gordura, tá com muito gases. Então, a gente consegue observar várias coisas a partir das fezes. Baixa absorção de gordura, porque daí, se é gordura, ele boia. O cocô boia. Isso? Tipo óleo, né? Isso. O óleo, ele fica na parte superficial da água. Se a pessoa não tá absorvendo bem a gordura, tá? Então, claro que também depende. Às vezes, foi num excesso de gordura, foi lá numa churrascaria ou comeu um negócio muito peculiar. Pode ser que naquele dia as fezes boiem. Gente, pelo amor de Deus, não é assim... Nunca boiou, hoje boiou, sai correndo pro médico, não, tá? É pra gente tomar notas e observar. Então, se boiou, você já sabe que você comeu ou em excesso ou teu intestino não tá absorvendo. Então, a gente precisa ter, claro, né, discernimento. Se tá muito frequente... sempre boia, você tem tá que se bem preocupar. ruim esse negócio, tá? Não dá pra sempre boiar. Aí, vai descendo na escala de Bristol, a gente vai vendo que essas bolinhas vão se aglutinando um pouco mais. Só que ainda tem aquele cocô que dói pra gente fazer, né? E se você sente dor, já é um péssimo negócio, já tá ruim, porque tá tendo que fazer muita contração peristáltica em excesso pra realmente defecar. E aí, inclusive, fica a marca da parede intestinal ali, fica aquele cocô todo rachado, esquisito, tá? Esse cocô todo rachado e esquisito, ele ainda é indicativo de pouco consumo de água. Primeiro suplemento que a gente precisa tomar todos os dias. Se você não suplementa nada, comece a suplementar água. E suplementar água é realmente você saber o quanto de água você toma. Usar a mesma garrafinha, ter meta. Eu tenho na mesma garrafinha da minha casa... 2 delas de manhã e 1 de tarde. Se for a mais, show, tá? Então, tem que ter meta. E fibra, certo? Então, a fibra, ela vai estar ou na tua alimentação ou na tua suplementação, dependendo da tua estratégia, né? Então, aveia, psyllium. Aveia você come ali com a fruta, né? Com a banana, com sei lá o que você vai comer. O pratão de salada, né? Que tem fibra pra caramba. Aquela fruta inteira que você come, não só o suco.
né? Então, tudo isso vai ter a fibra. E a fibra também vai ajudar na limpeza intestinal. E aí, o tipo 2 e 3 são esses tipos mais rachadinhos ainda, um pior do que o outro. E aí, a gente vem para o tipo 4, que é o tipo que a gente quer. Então, eu brinco que, em vez de falar, eu vou lá fazer o número 2, se você tá buscando saúde, você fala que você vai lá fazer um número 4. Ótimo, Tá? ótimo. Não é Eu mais o saio número do 2. banheiro e no nível de intimidade com as minhas amigas, eu faço um número 4, assim, ó, mandei um 4. Gente, mulher também faz cocô, não faz? Pô, vamos normalizar isso aí, né, gente? Principalmente as bonitas. Principalmente as bonitas, E agora sim. E aí o número 4 é como eu falei, é quase uma salsicha. A gente fala salsicha, bananinha, né? Ele é liso. Esse que é o ponto, ele não dói e ele não suja um monte a bunda. O papel que você passa sai quase limpo, entendeu? Se ele até tá bem formado, mas tá saindo muita muco, ó, muco, atenção, socorro, você tá perdendo a bactéria mais queridinha da vida. Beijo pras minhas Akkermansias mucinífilas, quero elas sempre comigo, tá? Então é muito importante a gente manter essa bactéria. Se eu tô perdendo muco, eu tô perdendo a Akkermansia, certo? A Akkermansia, ela mora ali no muco, que tá em cima das células. Gente, se a gente for começar a falar disso, a gente pode ficar assim, ó, 5 horas brincando desse assunto, que tem muito assunto e é muito importante. Aí, André, dali pra baixo, ou seja, do 4 para baixo, eu tô deixando as fezes mais mole. E essa fezes mole também pode ser indicativo de pouca fibra. A fibra, ela faz uma modulação. Se ela tá pouca ou se ela tá muito, pode dar confusão do mesmo jeito. Muita fibra, um excesso de fibra também vai deixar essas fezes muito duras. Pouca fibra com muita fibra com pouca água, ou a gente tem que ter equilíbrio para tudo, tá? Então, se eu tô com essas fezes mais moles, o que tá acontecendo? Eu tô perdendo micronutrientes, tô lavando o intestino. Quando eu lavo o intestino, eu posso até estar suplementando ou comendo muito bem. Lembrando que comida e suplementação andam juntas. A suplementação é quando, de forma específica e concentrada, eu quero dar ênfase em aumentar um micronutriente. Isso é suplementação, tá? E aí, não é certo nem errado tomar ou não tomar o suplemento. É estratégico. Só isso, entendeu? Ai, Fran, o que você acha do whey? Acho uma excelente estratégia de consumo proteico para quem não consegue bater um monte de pratão de frango. Se você toma whey e tá ficando com fome, para de tomar whey e vai comer frango pra caramba. Não dá conta de comer o frango? Toma teu whey, entendeu? Essa é a minha característica, assim, eu não sou muito carnívoro, então eu tenho uma certa dificuldade de manter as quantidades de proteína diária, uma quantidade diária que seja excelente, né? Aí faz sentido a suplementação. Exato. Agora, André, um paciente que tá descendo ali na escala de Bristol, 5, 6 e 7, 7 é aquela água pura, fazer xixi pela bunda, é assim que o paciente fala, né? Quem tá nessa água pura tá perdendo tudo, não tá absorvendo nada. Não importa pra mim o que ele tá comendo, o que ele tá suplementando, eu preciso acudir esse intestino. Tá. Quanto mais líquido, então, o que está acontecendo é menos absorção, que é quando você está quase com uma infecção intestinal. Que aí o teu intestino, o seu organismo quer se lavar, é isso? E aí meio que ele tenta eliminar tudo? Eu não posso chamar de infecção intestinal, a infecção vai ser outra coisa, tá? Mas a característica de ter fezes líquidas é que você não está absorvendo, você está deixando passar tudo. E a gente precisa lembrar que o intestino é um órgão seletivo e é de barreira, tá? Então o intestino, ele diz o que ele vai absorver e o que ele não vai. Se as células dele estão saudáveis. Na aula de biohacking, né, inclusive na aula de pós da saúde da mulher, eu mostro um slide onde tem 2 esquemas intestinais. Um esquema intestinal saudável, onde você pode ver as tight junctions, que são as junções fortes, tem a zonulina, cludina e claudina, tudo coesa. Ali tem barreira. Ali é o intestino que ele sabe o que ele quer, o que ele não quer absorver. E do outro lado eu mostro um intestino não saudável. Essas células já perderam essas estruturas proteicas de junção forte e não está mais seletivo. Aí é que a gente chama de leaky gut, permeável, gotejante. Está gotejando lá para dentro, tá? Então, André, o que eu preciso saber? Que uma pessoa com um intestino não saudável, seja para o 1 ou para o 7... essa escala de Bristol, não vai estar
saudável, tá? O intestino é um dos principais parâmetros de observação e ele te manda uma mensagem diária. Se ele não tá te mandando mensagem, ou seja, se não tá fazendo cocô, se assuste. E se ele tá te mandando mensagem e você não tá lendo a mensagem, você tá dando descarga antes de olhar pro teu cocô, entendeu? Você também tá sendo irresponsável, tá? Então a gente precisa observar. É uma coisa que tá todos os dias ali, ou deveria estar. Tema extremamente importante de nós, profissionais da saúde, como um todo, perguntarmos para os nossos alunos, seja numa anamnese, né? Mas um tema que o profissional de educação física ele precisa saber. Eu falo muitas vezes sobre assoalho pélvico, né? E saúde, Legal. principalmente feminina, né? Por essas questões. O pessoal que está na pós em saúde da mulher sabe muito disso e é muito abordado esse tema. Mas aí tá aí mais um tema extremamente importante. Às vezes é meio tabu, né? Falar sobre essas questões e tudo mais. Mas quando você veste a camisa do profissional da saúde, você sabe, cara, é tabu, mas eu tenho que conversar, porque isso pode influenciar os resultados do meu aluno, pode influenciar o emagrecimento, pode influenciar o ganho de massa muscular. E aí seu aluno muitas vezes chega para você e fala, não, cara, esse teu treino aí, ó, 0 resultado. E aí você não perguntou nada e, como você disse agora há pouco, de repente o intestino que não absorve proteínas, como é que você vai ter resultado em ganho de massa muscular? Né? Então, ter essa visão, mais uma vez, essa visão, eu chamo de visão 360, né? Ter essa visão mais ampla, holística, para que você identifique algumas questões. E o podcast está aqui para isso, profissional. Observe além do exercício. Veja mais, veja uma profissional da saúde, da farmácia falando, você tem que saber um pouco sobre suplementação, um pouco sobre índices de exames de sangue, né? Ali, os parâmetros de exames de sangue, para que você possa orientar esse teu cliente. E não significa que se você fizer uma orientação básica, não significa que então agora você vai ser um farmacêutico, muito longe disso. A gente sabe como a gente está falando, né? A gente precisa de bons profissionais do nosso lado. E é bom a gente saber que os farmacêuticos estão do nosso lado também, e não só lá na farmácia para, como você falou, né, entregar um medicamento ou outro. Eu quero continuar nos P's aqui. A gente estava falando do preditiva, saúde preditiva, primeiro P, segundo preventiva, terceiro proativa, e o quarto e quinto eu acho que eles se integram também, né? O quarto é a personalizada e a quinta é essa parceira, né? Então uma esfera que fala sobre a parceria entre cliente e profissional. Né? O que você pode dizer desses dois, Fran? A personalizada é aquilo que você estava falando, né, André? Por exemplo, não significa que a pessoa treina com você há 3 anos que ela não precisa mais de você. Ponto, já começa por aí. Se você tem isso como verdadeiro, significa que você entende a importância de você sempre olhar para esse organismo, o que ele precisa agora, o objetivo mudou ou não mudou, como que eu posso aumentar esse ganho, essa performance, com o que eu tenho hoje, né? A personalizada, ela sempre parte da onde eu estou. Tá? Se não for personalizada, se não for para partir da onde eu estou, vai ser o quê? Protocolo? Ah, a gente parou, né? Um profissional nunca vai se destacar com protocolo. Não tem como. E a parceira é principalmente quando eu tenho abertura suficiente para ter qualquer tipo de diálogo com o profissional que me atende e com o meu aluno, com o meu cliente, com o meu paciente. Ou seja, será que hoje eu consigo conversar, né? Eu acredito que dentro da relação personal cliente, vocês tenham o hábito de desenvolver até mesmo um nível de amizade, né? Porque se vê muito. Com certeza. O personal, ele brinca que ele é o psicólogo muitas vezes, né? Ele é um psicólogo, de tanto que conversa todo dia ali, amizade, Isso. enfim. Só que às vezes vocês acabam sabendo de detalhes da vida do teu cliente pelo fato de vocês terem se tornado amigos, não pelo fato de você ser um profissional da saúde. Essa parceria que eu trago é realmente para você lembrar o tempo todo que tudo que ele te trouxer, você tem que lembrar que você é um profissional da saúde. Por exemplo, a gente está falando de saúde da mulher, eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres reclamam de libido para você. Conversam sobre libido com você. Tá? E aí, nesse ponto, o que você faz? Escuta como um amigo ou escuta como um profissional parceiro? Porque tem uma observação bem bacana quando a gente fala de libido, e lá na aula de biohacking eu trago várias coisas sobre libido, André, que é o seguinte ponto, olha só, se eu deposito o meu prazer todo
em um lugar só, e esse lugar não é a minha libido, não é a minha sexualidade, provavelmente eu vou entrar num desequilíbrio. Veja bem, qual que é o lugar mais fácil de encontrar prazer? Comendo. Comendo, cara. Se eu como e ponho todo o meu prazer na minha alimentação, e aí aspas na alimentação, porque eu não tô colocando essa alimentação como uma alimentação nutritiva, e sim como uma alimentação recreativa, tá? Eu não vou ter espaço, libido, tá? Pra colocar isso nem no meu treino, nem na minha sexualidade. Então, esse ano eu subi no palco do MBNE, que é o maior congresso que a gente tem de nutrição no nosso país, tá? E fui falar sobre libido. Cheguei no congresso de nutrição para falar sobre libido e todo mundo deu uma pequena estranhada ao meu tema do ano. E eu fiz extremamente com o objetivo de provocar. Primeiro, para ser parceiro eu preciso saber falar de tabu. Parceiro que é parceiro fala de qualquer coisa, tá? E no outro ponto é chamar a atenção do porquê que a tua paciente não consegue seguir uma dieta. Por que o teu aluno tem baixa adesão na academia? Porque só tá colocando o prazer dele num ponto, que é a comida recreativa, a alimentação recreativa, tá? Cara, e mais uma vez, né? Olha o que eu pensei agora. O nutricionista, da mesma forma, né? Se você pensa que se você vai no nutricionista há 3 anos e você aprendeu vários alimentos importantes para você, é como se você não precisasse novamente do nutricionista. Não, você continua precisando de um bom nutricionista do seu lado. E aí entra esse ponto, né? O nosso corpo, as nossas fases da vida, eles mudam, se alteram, e você precisa ficar se reaprendendo a se alimentar novamente. E tem momentos como esse, de baixa libido, por exemplo, que você precisa dessa integração. Olha o nutricionista, a importância dele, então, nesse caso, se o teu cliente está se alimentando de forma recreativa e está colocando todo o prazer dele na alimentação. Então, ele, basicamente, ele não tem por que mais ter prazer, por exemplo, em outras esferas da vida, é mais ou menos isso? Exato. Ele coloca tudo. E a dopamina tem relação a isso? Totalmente. Totalmente. Ele só tá conseguindo ver força de continuar na alimentação Pela compulsiva. comida. Ele não tá tendo resultado e objetivos olhando para exercício físico e para a esfera sexual dele. Tá? O famoso vive para comer. Vive e para não comer. come para viver. É mais ou menos isso. E aí tem uma frase tipo essa, que é uma frase um pouco mais esdrúxula, que eu uso com alguns pacientes. Bem pesada essa, tá? Pesado, faz Posso pi, soltar? solta, mas o diretor coloca um pi no meio da gravação, hein? Vai sair pi nessa frase. Vai que eu vou Tão fechar meu ouvido aqui, ó. Tira as crianças da sala. Tira. É o famoso, quem come na mesa não come na cama. Tá? Então, se você e a tua parceria de relação estão, em vez de se curtirem, se amarem, só pensando em janta, se vocês conhecem todos os restaurantes da cidade de vocês, cara, atenção nesse negócio. Em vez de conhecer todos os restaurantes da cidade de vocês, quem sabe, tá, André? Um belo date seria uma boa noite de prazer, acordar cedo e passear no parque, fazer um exercício juntos. Tem pouquíssimos casais que fazem isso. Mudar um pouco, né, esse estilo, né? Pouquíssimos casais fazem isso, tá? Então, a gente vê uma sociedade não saudável, com relacionamentos não saudáveis, porque a diversão do casal é comer. E aí vem as frases esdrúxulas aí que a gente já falou. Porque, André, é muito importante você, como profissional da saúde, independente da tua formação, ter esse papo com o teu aluno. É nesse papo que você ganha a adesão do aluno. Ele fala assim, cara, tá valendo muito a pena pagar esse personal. Tá melhorando várias esferas da minha vida. Melhorou até meu relacionamento. Exatamente, né? A gente sabe. E tem coisas que melhoram... o legal disso é que tem coisas que melhoram muito rápido. Muito. E tem coisas, por exemplo, o resultado estético no corpo, um ganho de massa muscular, ele demora. A gente sabe que demora um certo tempo. Então, se você consegue acrescentar outras coisas na vida dessa pessoa que dê um resultado mais rápido,
ele ultrapassa aqueles primeiros meses também. Imagina que os primeiros meses são os meses mais difíceis de adesão. Né? O seu corpo está lutando para não fazer aquele exercício. Só que se você começa a mostrar outros benefícios, que são benefícios mais imediatos, do tipo isso, de você oferecer assim, cara, ao invés de você fazer isso, faz isso, para ver se, né, uma sugestão, um detalhe ou outro, pode ser que você consiga um resultado mais agudo, né, mais momentâneo, e ele começa a enxergar valor em você profissional em outras esferas da vida. Porque se ele ficar assim, não, eu vou ficar com esse profissional só se ele me fizer ganhar massa muscular rápido. Cara, sai fora, porque a gente sabe que você não consegue ganhar massa muscular rápido. Não existe essa possibilidade. Né? Existe um tempo, né, um amadurecimento para isso, né? Então vai ter que focar em melhorar o humor, o sono, a disposição e energia, a libido, todas essas percepções que o exercício físico é capaz de colaborar muito, além, né, de dores. Nossa, isso que a gente não está falando dessa parte. Nem chegamos nessa parte. Nem chegamos nessa parte. Mas eu comecei a pensar que agora a parte do sono também, do descanso, uma orientação em relação a uma higiene do sono, que faça com que o seu aluno durma bem, de repente ele se torna mais produtivo, treina mais pesado, gera mais essa dopamina, enfim, e o resultado é mais efetivo. Uma noite bem dormida é um resultado quase que imediato. No dia seguinte você já está melhor. Com certeza. Né? E assim, quando a gente começa a entender que tudo isso é função de todos os profissionais da saúde, né? Eu acredito que esse é o ponto que a gente se diferencia, tá? Porque vai ter muito profissional formado em educação física que vai continuar trabalhando na mesma normose de sempre. Muito. E aí você, que está aqui, se dedicando, escutando um podcast, fazendo uma pós-graduação, tá? Vai conseguir realmente entregar tudo isso, essa percepção de valor para o teu aluno. Eu acredito muito nisso. E é por isso que, sendo farmacêutica clínica, André, tem muito farmacêutico clínico que só atende gratuitamente, né? Eu não atendo de maneira nenhuma gratuita e tenho um valor bem alto de consulta, porque eu agrego em muitas esferas na vida do meu cliente, do meu paciente, né? Quando eu olho hoje para o paciente, eu consigo mostrar para ele assim, ó, cara, tá vendo esse médico que você tá indo? Ó, ele falou que você não precisa suplementar isso aqui, então vai para outro médico. Eu viro uma consultora de saúde geral. O personal pode fazer exatamente o que eu estou fazendo. Claro que com a diferença que eu acabo podendo prescrever, né? E o profissional da educação física pode fazer o quê? Indicar. Mas nada impede, André, presta atenção nessa cerejinha do bolo. Nada impede de você fazer uma indicação formal. Você sabe o que é uma indicação formal? Não, eu sei porque você já falou para mim, mas personal, escuta isso aí. O que é uma indicação? Isso aqui é muito legal. Você bateu todo esse papo. Você está fazendo anamnese e atrás de anamnese com o seu cliente, com a sua aluna. E aí você sabe que ela precisa fazer um exame de vitamina D3 ou até mesmo você tem o resultado, vê o que ela precisa repor. Você sabe que ela precisa tomar que seja uma creatina. Tá? E aí a gente pode entrar um pouquinho em suplementação. Vamos ficar aqui só na D3 com creatina por hora, que é uma base muito importante, beleza? Você pega um bloco de indicação, escrito lá assim, ó, lá em cima, bloco de indicação profissional. Coloca a creatina, coloca a D3 por escrito. Se quiser assinar e carimbar, não tem problema nenhum, acho bem legal, acho que fica bem mais formal, porque o paciente não é obrigado a decorar o nome creatina, pode confundir com glutamina, com sei lá mais o que, não é obrigado a lembrar sobre a vitamina D3, você formalizou tudo que é formal, tudo que vai para o papel, o ser humano dá mais importância, tá? Você formalizou isso e no rodapé você ainda solicita que uma equipe multidisciplinar seja formada ali. Pode continuar. Não, continua, gente. Peraí. Deixa eu ver quem é. Quem chegou? Fechou. Então, você formaliza que isso vai ser benéfico e solicita uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, dizendo ali, solicito atenção farmacêutica para as prescrições, indicações acima, conforme a legislação. Aí você pode citar a legislação, tá? Lá na aula de pós eu falo com a legislação, eu falo várias coisas assim, porque daí
faz com que isso aconteça, esse movimento aconteça. Tem alguns profissionais da educação física que fizeram parceria comigo nesse sentido. Então, eles querem fazer algumas indicações, e indicação todo mundo pode fazer, inclusive minha avó pode fazer. Inclusive, nós praticamente sempre fazemos, né? Assim, Perfeito. O personal com esse dia a dia, com esse contato, cara, fala, cara, tomar uma creatina, porque assim, a gente sabe hoje dos benefícios da creatina até para o cérebro, né? Então, efeitos cognitivos, perfeito. E a gente acaba fazendo, mas acaba fazendo uma indicação formal. O que você está dizendo agora pra gente é que a gente pode fazer essa indicação formal, escrita. Pode, porque você estuda, você se especializa, você sabe o que você está falando, tá? Então, ali nesse rodapé, quando eu solicito essa integração entre profissionais da saúde, o que eu estou entregando para o meu paciente? Ó, eu que te acompanho todos os dias, eu que sou teu personal aqui todos os dias, tô visualizando que você precisa consumir uma creatina, precisa aumentar a tua vitamina D3, porque tá igual aquele meme lá, né, xoxo capengo anêmico. Então, se eu tô vendo tudo isso, eu tenho coragem, porque eu estudo, tô atualizado, eu tenho coragem de falar com um farmacêutico, eu tenho coragem de falar com um médico, eu tenho coragem de falar com um nutricionista, eu não preciso me esconder, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora, me incomoda, André. Me incomoda. Essa coisa assim, vai lá tomar uma creatina. Para, galera. Assume que isso é realmente benéfico e importante, tá? Então, a gente falou um pouco dos macros, a gente falou um pouco dos micros. Se você olha hoje para a saúde, que eu gosto de trazer como um termo, eu chamo bioquímica básica. Se você olha hoje para a bioquímica básica do teu aluno, do teu paciente, e ela não está saudável, você não vai ter resultado. E aí, o que eu te trago? Adianta usar um negocinho específico? O que é negocinho específico? Cara, você pode pensar em qualquer negocinho específico, tá? Pode pensar na testosterona, que eu sei que um monte de gente pensou. Você pode pensar nas canetinhas, Victosa, Saxenda, liraglutida, semaglutida, qualquer coisinha específica, seja para ganhar massa, seja para perder peso, seja para qualquer coisa, tá? Só que sem a bioquímica básica, nada do específico vai se sustentar e ter o melhor desempenho. E às vezes é só no ajuste da bioquímica básica que você percebe que você nem precisa do resto. Entendeu? Porque às vezes você quer suplementar um medicamento desse, porque na verdade você não está com o básico bem feito. O básico bem feito é o principal. Teu corpo está desestruturado, ele não está conseguindo agir sozinho. Que a gente falou, por exemplo, de intestino agora há pouco. Por exemplo, ter um intestino que funcione bem, às vezes é mais importante do que você, vou tentar suplementar aqui alguma coisa para justificar isso. Não, cara, faz ele funcionar bem, fibras, como a gente tinha mencionado, uma alimentação, que isso já automaticamente já tem um resultado expressivo. É isso. E aí, assim, isso se aplica em diversas áreas. A gente está aqui falando um pouco mais de um corpo esteticamente bonito, hipertrofiado, uma pessoa com um baixo percentual de gordura, etc. Mas, por exemplo, André, eu vejo muito na prescrição da dermatologia o uso da Roacutan. Um monte de gente já usou essa substância. Será que todo mundo que usou Roacutan antes de ir para a bomba, né, para a última solução, fez as primeiras? Provavelmente não. O que seriam as primeiras? Repor vitamina A, repor zinco, tá? Então, hoje eu olho para o profissional comprando o imediatismo do paciente. Para, galera. Você é o consultor de saúde. Ai, mas eu quero. Tá, então vai usar com os outros, porque não vai ser sustentável. Quantas vezes a gente vê, né, uma pessoa que, sim, foi emagrecida, não emagreceu, eu chamo de foi emagrecida, tá? Foi emagrecida pela canetinha, ter reganho de peso. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que usou lá o Roacutan e tá realmente, de novo, com todo o problema se manifestando, tá? Então, por que tá acontecendo isso? A bioquímica básica foi completamente ignorada. E aí, quando eu falo em básico, eu tô falando de magnésio, tô falando de vitamina A, vitamina D3,
de ferro, de zinco, de B12. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Tem mais um monte de coisa. O mínimo do mínimo é isso. Da tua coenzima Q10, que apesar de você produzir, você depleta muito, né? E coenzima Q10, sabe aquele teu aluno lá que do nada, não existe do nada, né, gente? Do nada, começou a ficar cansado, com dor articular, com dor muscular em excesso, e aí, em algum momento, ele tinha comentado com você que ele passou no cardiologista? Cara, provavelmente esse aluno começou a tomar uma simvastatina da vida. E aí a simvastatina depleta ferozmente a coenzima Q10. E só nessa reposição você entrega disposição, mitocondriogênese. Quem tem mais mitocôndria tem o quê, gente? Mais ATP, mais energia para o teu treino, mais gasto de lipólise e tudo mais. Então, o negócio é muito interligado. E aí eu tô vendo que tanto profissionais caindo no imediatismo do paciente, quanto profissionais desinformados. Acho que esses são os dois grandes males. Como fala isso? Os grandes males. Os grandes males isso mesmo. Da saúde atual. Profissional que compra imediatismo. E falando nessa compra de imediatismo, vamos chegar nesse tema aqui que está muito atual e os profissionais querem saber muito. Que é exatamente o uso da liraglutida. Né? Eu prefiro falar Ozempic, é isso? Ozempic, Victoza. Isso, pronto. E aí o Saxenda também, como... Eu acho que os mais conhecidos, vamos considerar assim, são as canetinhas que você tem falado. Porque essas canetinhas, para quem não conhece, são umas canetinhas com a agulhinha, exatamente, normalmente pinça ou na perna ou na barriga, é isso? Ali perto do umbigo. Dói nada, muito simples. Não dói nada, uma agulha bem simples. Como se fosse a insulina. Perfeito. Quais são qual é a influência desses medicamentos no corpo e por que eles realmente emagrecem as pessoas, né? As pessoas são emagrecidas nesse caso devido a essas substâncias. André, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Eu vou trazer alguns tópicos importantes, tá? Em primeiro lugar, essas canetinhas, elas são análogos da GLP-1, tá? O que vai acontecer nesse momento? A pessoa vai ser emagrecida, ela vai deixar de sentir fome. Se eu deixo de sentir fome, eu não estou me alimentando nem bem nem mal, né? Para começo de conversa. A fraqueza generalizada é nítida nesse tipo de paciente. E com fraqueza eu também não treino. Então já acabou com a bagunça, né? Já tá uma loucura. Já não tá comendo, bem. Já não tá treinando. Mas tô emagrecendo. Então, pra que eu ficava naquela academia mesmo? Tá? A canetinha, infelizmente, e eu ouso dizer aqui nesse podcast que isso tem muita influência mercadológica da indústria, tá? Ela não está sendo vendida sob retenção de receita. Os meus colegas farmacêuticos de balcão, que talvez sejam os farmacêuticos que vocês conhecem, tá? Que eu falei lá no início do podcast, que para mim não é o verdadeiro farmacêutico, tá? Ali tá quase um vendedor. Vendedor. Os meus colegas que estão lá batendo meta de venda e etc., eu brinco que eles ficaram daltônicos nos últimos anos, porque aquela faixa vermelha escrita venda sob prescrição médica, eles não estão enxergando mais. E aí qualquer um que entra... Porque o Ozempic ou como é que chama o outro? Saxenda, ele tem indicação médica, tem uma faixa vermelha. Escrito venda sob prescrição médica. Tem. Mas qualquer um pode comprar sem prescrição médica. Infelizmente não vai ser de retenção, e por não ter a retenção, eu não preciso mandar essa receita para as autoridades da vigilância. Ninguém vai ficar sabendo mesmo, eu vendo. Tá? E aí tem só um problema, que é a automedicação, naqueles grupos lá. Nossa, eu tô usando e tá sendo bom. Nossa, eu tô usando e tá sendo bom. A vizinha tá usando e foi bom. E aí a pessoa vai lá e compra. O outro problema é que eu falei, do próprio médico se vendendo ao imediatismo. Porque tem muito médico que está fazendo essa prescrição off-label, porque, gente, essa substância, os análogos da GLP-1, são de extrema importância, são substâncias incríveis para paciente diabético. Não vai te gerar diabetes usar um produto para
um medicamento para diabetes. Uhum. Mas pode te desregular muitas outras coisas, que a gente já vai ver aqui, que você me perguntou os efeitos, eu vou trazer os efeitos, tá? Então, além dessa problematização da venda e do custo, que custa em torno de R$800 aí, essas canetinhas. Tanto faz um ou outro aqui. Mais ou menos o mesmo isso, preço. 800, 900 reais. Se você depois jogar isso na quantidade de cliques, tá? Elas vão sair mais ou menos o mesmo preço. O Ozempic, ele é utilizado uma vez por semana. Por semana. E o Saxenda uma vez diariamente. Por dia. Por dia. O que tá acontecendo aí de sobreposição da cagada? Meu Deus. É utilizar, em vez de semanal, diário. Tipo o Ozempic. Porque o Saxenda ele já é utilizado diariamente. A prescrição é diária. Mas tem gente usando o Ozempic, ao invés de uma aplicação semanal, já está aplicando uma vez por dia. E está escrito até em algumas receitas médicas. Eu tenho a cópia de umas. Eu pego cópia. Não é o paciente que está fazendo por conta. Porque ele pode comprar e ele pode fazer por conta. Mas o próprio médico já está receitando isso. Grave, Nossa, muito grave. Gente, quem assistiu o Império da Dor, ou não assistiu ainda lá na Netflix, recomendo de tarefa de casa aí. Assistam isso, vocês vão entender do que a gente tá falando, tá? É uma minissérie da Netflix que explica a indústria farmacêutica. O que acontece, André? O Ozempic, ele é uma medicação segura dentro das doses estudadas. Só que a dose estudada está sendo sobreposta. E aí a gente perde, inclusive, a questão de segurança. 7 vezes. Só, bem de boa. Bem tranquilo. 7 vezes mais. Esqueceram que existe meia-vida, né? Tá tudo na loucuragem. E aí, inclusive, e poucas vezes vai ser correlacionado, tá? O paciente pode ter até desmaios, porque vai fazer uma hipoglicemia, né? Pode ter desmaio trabalhando, pode ter desmaio dirigindo, Gente, pode acontecer o caos em cima disso. Fora isso, eu vou puxar na estética. Tá usando o negócio para emagrecer? Porque nesse país e no mundo tem-se essa percepção. Tá magro, tá bonito. Às vezes tá aquele magro definhado, né? Mas considera bonito. Porque só importa não ter a barriga. O que tá acontecendo, André, junto com isso? Tem um termo que eu adoro, chamado Ozempic Face. Cara de Ozempic. O que é a cara de Ozempic? A gente precisa lembrar que esse tipo de produto, ele age sistemicamente. Vai perder barriga? Vai. Só que vai perder bunda e vai perder tudo que tiver de músculo e gordura, principalmente gordura, né? E aonde que a gente tem gordura? Na bochecha. Cara, nossa cara é toda sustentada na gordurinha, né? É toda bonitinha aqui, ó. O que acontece com a galera do Ozempic? Fica simplesmente com cara de bulldog. Ai, Fran, não acredito nisso, tá? Pega lá no teu Google Imagens e digita lá Ozempic Face e fica vendo antes e depois da galera do Ozempic e vê se você quer ficar com aquela cara. Fran, mas eu conserto uma cagada com outra. O que eu faço? Ácido hialurônico. Injeto ácido hialurônico. A galera virou uma confusão isso aí. Só que tem um detalhe, André. Tem um detalhe muito sério. A pessoa não tá mais agindo na esfera da saúde e ela se olha no espelho mais magra e cheia de ácido hialurônico, bem posicionado, tomara que fique bonito, né? Não tô desejando que ninguém fique feio. Bem posicionado no rostinho dela, e ela se convence de que ela tá saudável. Esse é o pior cenário que uma pessoa pode acreditar, e acreditar na sua própria mentira. Esquecer que tá saudável. Aproveitando esse gancho do ácido hialurônico e da aplicação dele em vários locais do corpo, esquecer que tá saudável, é a própria questão da harmonização glútea, né? É muitos ml de ácido hialurônico no glúteo, e a pessoa olha pro glúteo dela e ela acha que tá um glúteo saudável. Afinal, aparentemente, parece que tem músculo ali, né? Mas Perfeito. Só aparentemente. Só aparentemente. Se essa pessoa realmente demandar dessa musculatura, ela não vai encontrar. Tá? E aí a gente tem a galera colocando o ácido hialurônico no bumbum, colocando o ácido hialurônico no tchauzinho, se entupindo de ácido hialurônico por aí, achando que tá ficando bonita. E tá ficando bonita. Tá ficando realmente bonita. Gastando rios de dinheiro, tá, André? Eu não sei se você tem noção, mas, por exemplo... Eu sei que o ácido hialurônico não é um produto barato. Não. Então, para colocar no rosto é um pouquinho, mas para colocar no glúteo um pouquinho não resolve.
Tá saindo aí uma bundinha por 30 mil reais, mais ou menos. 30 mil. Claro. E vamos lembrar que tem um tempo de bundinha. Tem um tempo de Qual bundinha. Qual que é o tempo que vai ficar essa bundinha pra cima? Depende do teu metabolismo, da tua saúde, aí de 4 meses a 6 meses você vai ter uma bundinha. por uma bundinha. Claro, né, gente? É mais barato, que existe, é mais barato e mais saudável e bem mais útil, né? Porque com glúteo de verdade você agacha, você pega teu filho no colo, aquela coisa toda. Existe, né, André, muitos profissionais fazendo por muito mais barato, inclusive essa bundinha. Ai, Fran, eu vi a bundinha por 5 mil reais. Beleza, existe mesmo. Mas é com óleo de cozinha? Ah, sei lá com o que é. Talvez, eu não sei. Não sei. Melhor deixar. Vou me abster do que eu não sei. Pronto. Tá bom? Pessoal, então, cuidado com o óleo de... Ó, muito barato, cara, ácido hialurônico não é uma coisa muito barata, não. Então, se você tá muito barato aí, desconfia dessa substância que você tá colocando no seu corpo. André, e esse que é o principal ponto que a gente trouxe, né? Eu vejo valor na canetinha e no ácido hialurônico, que são caros, e não vejo valor e acho que personal é coisa de rico. Cara, eu não tô bem organizada. Não, minha ideia não tá boa. Então, conversar com o paciente, sugerir uma terapia quando você vê que o paciente está indo só no viés da estética, tá? É muito importante. Mostrar para o paciente o quanto isso não é sustentável, né? Eu conto isso e me exponho pra caramba dizendo que eu tenho 33 anos, né? Eu não treinei durante 30 anos da minha vida. E eu tô sofrendo lá direto, tipo, ainda é um trabalho de inundar meu cérebro de dopamina para seguir os meus treinos, né? Sempre com personal. Desde que eu comecei a treinar, só com personal. Eu vejo muito valor nessa relação cliente-profissional. E aí, André, eu sempre fico pensando assim, né? Quando eu comecei a treinar, eu tava com 30 anos, minha sobrinha tinha 1 aninho, e bem mais leve do que ela é hoje, cara, é bem chocante. Na hora eu não contei pra ninguém, hoje eu conto. Eu cansava de agachar pra pegar ela no colo, eu não conseguia trazer ela aqui, ó. Eu não conseguia, cara. Como que pode? Que absurdo. Sedentária, sarcopênica, flácida, e eu sempre falo, o teu paciente, a tua aluna, a tua cliente, ela não vai chegar te falando nessas palavras, sarcopenia, ela vai falar, cara, minha bunda tá caída, tô flácida, é assim que o nosso aluno fala, e eu, profissional da saúde, mandando todo mundo fazer exercício físico, não conseguindo eu mesma fazer, né? Quantos profissionais da saúde não estão saudáveis? Então, o biohacking, ele vem pra minha vida pra trazer assim, querida, faz em você para depois você explicar para os outros. Vamos lá? Vamos fazer também? Então, um convite que eu trago para todo mundo que está assistindo esse podcast hoje, um convite que eu trago para a galera que está fazendo a pós de saúde da mulher seja seu principal paciente, teu principal aluno, sabe? Passa por todas essas etapas, vê que não é linear, vê que a gente também vai ter o dia que vai tomar o vinho, igual a André estava falando, né? Vai ter os nossos deslizes, mas aí tudo dentro de um equilíbrio, né? E principalmente se auto-observando, vendo como que eu respondo a gente vai virando o nosso próprio o nosso próprio profissional da saúde, porque a gente tem essa capacidade. E ensinar depois o paciente vai ser muito mais simples, muito mais fácil, se a gente estiver vivendo nessa realidade, né? Cara, esse tema é muito legal, né? Biohacking, a gente tá falando sobre isso. Para o profissional que está ouvindo, lembre-se, é um tema atual, um tema que está nos principais congressos, né? Seminários do país, e tá trazendo tem muita gente trazendo informações de fora, né? Inclusive eu sei que você vai buscar informações na Europa, Estados Unidos, para trazer aqui para o Brasil. E eu vou aproveitar a falar da nossa pós-graduação, né? A Fran é uma das professoras, ela fala sobre esse tema, são 18 módulos no total, sendo que nós temos apenas professoras, eu falo que a gente tem apenas professoras e eu, né? Que no caso sou o coordenador da pós-graduação, mas a gente fez questão de trazer professoras para falar sobre, né, saúde da mulher, falar sobre fisiologia hormonal, treinamento e emagrecimento, que são coisas que os profissionais nos pediram, esses temas, né? Quando a gente fala dessa parte mais farmacológica, que é muito a sua linha, tem uma relação grande aqui, a fisiologia hormonal e tudo mais. A gente sabe que durante as fases da vida da mulher também isso se altera bastante, a gente precisa estar atento
nós todos, em relação a profissionais da saúde. Fica o meu convite àqueles que não conhecem a nossa pós-graduação, conhecer, vamos colocar o link aqui em algum lugar desse vídeo para vocês conhecerem, ou um QR Code para vocês conhecerem um pouco mais. Não sei se as matrículas vão estar abertas quando vocês estão ouvindo, mas para você se especializar em saúde da mulher. Olha a quantidade de coisa que nós estamos falando sobre. Já falamos sobre as fezes, já falamos sobre sono, já falamos sobre alimentação, já falamos agora sobre alguns medicamentos da moda, vamos considerar assim, e que a gente precisa estar sabendo. E esse é o verdadeiro profissional da saúde, e aí a gente está falando especificamente da saúde da mulher, para que você seja cada vez mais especialista e nichado, que é uma coisa que a gente falou, né? Uhum. É assim, o quão nichado você está? Você domina um assunto especificamente, ou você é considerado um clínico geral? Eu brinco nessa, faço essa diferença, né, entre o clínico geral, quem ganha mais dinheiro, o clínico geral ou o especialista. E não é uma crítica a quem quer ser clínico, né, porque existe a residência em clínica, né, mas não é esse o ponto, quem é o cara que ganha um pouco mais, que ganha mais dinheiro, que tem mais facilidade em ter agendas lotadas. São os profissionais especialistas. E aí está um ponto, né? Seja até na própria farmácia, como você, ser especialista de repente na saúde feminina, é muito interessante isso, quanto personal trainer, ser especialista em saúde da mulher e dominar todos esses temas. Na farmácia, ou como você enxerga isso hoje, Fran, pensando em nicho, o que você enxerga sobre o benefício do nicho para os profissionais da saúde? André, eu dou aula principalmente para medicina, nutrição e farmácia clínica, né? E eu tenho muitas aulas sobre nicho. Falo sobre quase todos os nichos possíveis para que eles se identifiquem com algum nicho. E, para mim, quando você tem um assunto para você estudar mais esse assunto, para você dominar mais esse assunto, para você trabalhar a tua autoridade nesse assunto, né, você vai ser muito mais reconhecido e valorizado. Porque muitas vezes o cliente, o paciente, ele já foi em outros profissionais da mesma formação que você. E ele está insatisfeito, ele continua na busca por alguém. E aí, quando ele está realmente dentro dessa persona, desse teu nicho, e ele te encontra, ele tem uma visão totalmente diferente, ele percebe mais valor. Quando eu tenho maior percepção de valor, eu não me importo em pagar aquele preço que o profissional está me dizendo que ele custa. Quanto custa a tua hora? Por que um profissional com a mesma formação que você, às vezes com uma formação até inferior à tua, né, em questão de especializações, mas que não está agindo num nicho específico, o cara saiu se especializando em um monte de coisa, por que aquele profissional consegue cobrar X a hora aula e você consegue cobrar só o que você está cobrando? Tá? Então, para mim, está muito relacionado tanto à percepção de valor, quanto ao quanto você vai se dedicar, que cursos você vai fazer, o que você vai ler, como que você vai se atualizar. É muito mais fácil você estar atualizado dentro de um nicho do que tentar simplesmente entender de tudo. Quem entende de tudo, muitas vezes não entende quase nada, né? Entende muito pouco de tudo. E aí, André, eu convido sempre os profissionais da saúde a pensarem nisso. E eu sei que existe uma dificuldade muito grande na escolha do nicho. Existe essa questão de, poxa, mas que nicho que eu vou atuar? Eu gosto muito de trazer a ideia de pensar por esse viés assim, ó. O nicho que você escolhe atuar, tá? O que ele tem a ver com você? Isso é bem interessante, pode ser que te ajude, né? Então, por exemplo, se você é vegano, vale a pena você atuar com um paciente vegano? Provavelmente, porque você tem a vivência. Então, tem uma empatia com a vida daquelas pessoas. Agora, outra pergunta. Existe demanda, né, para esse nicho que você está escolhendo? Por exemplo, aqui no caso de saúde da mulher, tem mulher para atender, tem mulher que nunca treinou, por exemplo, né? Mulherada de 30 anos aí que nunca treinou, poxa, tem aos montes, né? Ou até mesmo cada vez mais nichado. Aí eu posso trabalhar subnicho. Mulheres gestantes, mulheres no projeto noiva, mulheres menopausadas,
tá? Tem tanta coisa pra gente pensar na saúde da mulher e também na questão de esse grupo, esse nicho, ele costuma pagar bem, né? É um grupo, eu acho que mulher é um grupo que costuma pagar muito bem, sabe? É um grupo inquieto que está sempre em busca de soluções, principalmente porque nós, mulheres, somos muito cobradas pela sociedade de como está nosso corpo, como está nossa performance como filha, como mãe, como profissional, tá? Então eu acredito que trabalhar com mulher hoje é um excelente nicho, e aí se você quiser subnichar, fica mais incrível ainda, você vai ser mais reconhecida como autoridade. E aí, André, eu tenho a birra de falar, né, cara? Tem muito profissional da saúde, seja personal, médico, nutricionista, que ainda não tem uma rede social profissional bem alimentada, tá com aquele treco capenga ou nem tem, ou tá postando uns negócios nada a ver lá. Eu vou no médico hoje, eu marco e eu vou no Instagram pra ver o que ele tá falando. Sempre. Uhum. Não tem nem chance de eu ir num profissional que não tenha uma rede social bem alimentada, porque ali é meu filtro. Eu já olho assim, tem a mesma linguagem de saúde que eu? Estuda, tá atualizado, tá falando besteira? Né? Então, é muito importante, como tomada de decisão, você mostrar essa tua autoridade, esse teu estudo, e principalmente que você tá em constante atualização. Então, eu sempre convido quem está assistindo um podcast desse, quem está assistindo uma aula de pós-graduação, eu falo muito, cara, esse é o momento de você fazer um print e postar aí, que você está aqui estudando, seja num conteúdo gratuito ou num conteúdo pago, você está estudando, né? Então, eu sempre falo isso, André, como uma das maneiras de você se destacar do teu concorrente. Muito legal. E essa definição de nicho, eu gosto muito de usar a definição de nicho com o conceito de Ikigai, que fala um pouco sobre isso, né? Uhum. Então, que é o que você ama fazer, então aquilo que realmente você acredita que você nasceu para fazer, né? Ao mesmo tempo você faz bem, porque às vezes você ama fazer algo, por exemplo, sei lá, eu amo tocar violão, mas eu não faço tão bem aquilo, né? Então, cara, tá tudo bem, né? Mas entra até o terceiro ponto, porque aí você seria pago para fazer isso, né? Alguém pagaria para você ajudar essa pessoa em alguma questão. Vamos voltar aqui para o lado do personal, né? Você ama atender pessoas, ser personal trainer é uma coisa que você gosta, atender mulheres especificamente, vamos colocar o nicho, mulheres muitas vezes ali, de repente, gestantes, pré ou pós-parto, você faz bem isso, você seria pago para atender pessoas assim, com certeza, isso a gente sabe que existe, e também se o mundo precisa, né? O mundo precisa disso, é uma coisa a se pensar, né? Sim, a gente precisa de pessoas que saibam atender essas mulheres, que tenham um atendimento personalizado, específico, uma linguagem específica. E tudo bem se for homem, tá, gente? Com certeza. Com certeza. Muitos homens estudam muito o nicho feminino e é super legal. Eu mesma escolhi um personal homem dessa vez, tá? Ele é meu terceiro personal e a primeira personal eu realmente não me identifiquei, a segunda eu só troquei porque eu mudei de cidade. E agora escolhi um personal que eu tô sentindo que tem muita... o jeito que ele se comporta durante a 1 hora que a gente fica juntos ali, sabe? Eu acho ele extremamente atualizado. E sabe como que eu sei que ele é atualizado? Um pouco com base na última personal que eu tive. Eu sempre confiei muito no trabalho dela, então eu observava muito. E seguindo tua página. Então, se ele falar um negócio que não tá lá, eu já falei, eita, ferrou. Aí eu sempre... E depois eu fui ver, ele ainda não te seguia, cara. Eu falei, credo, como assim? Você ainda não segue? Se liga. Assim? Meu, eu não vou nem continuar isso aqui se você não seguir essa página. Não dá, tem que ser notável. Tem que ser notável. Tem que ser notável, senão não vale a pena. E aí, como ele mandava muito bem tudo aquilo, a maneira que ele falava era muito parecido com as coisas que eu via que você falava, eu falei, pô, ele tá atualizadíssimo, então eu me permito ser aluna dele, eu confio nele. Né? Legal. Então, acho que é essa questão da confiança, você, inclusive, enaltecer suas referências. Por exemplo, gente, você estuda com o André Albuquerque, você estuda biomecânica, conta pro teu aluno. Teu aluno nem sabe quem que é, mas tudo bem, ele vai clicar ali naquela página e vai ver o André, vai falar, putz, olha isso aqui que o meu personal tá estudando.
Entendeu? Então, isso é criar autoridade, né? Uhum. Você avisar quem são tuas referências, se mostrar ativo no mercado, se mostrar se atualizando. Uhum. Eu acredito muito nisso. Não apenas ser, né? A gente fala isso, não apenas ser um bom profissional, mas mostrar Mostrar ser um ser. bom profissional. É. Seu aluno não sabe se você está horas estudando, se você está acompanhando esse podcast, se você está se atualizando em relação a uma pós-graduação, se você não mostrar que você está fazendo tudo isso. Por isso que existe hoje as redes sociais, é uma das maneiras da gente estar se posicionando. Agora, Fran, a gente já está 1h30 conversando aqui, o tempo passou rápido demais. Eu quero saber uma última pergunta. Eu te chamei, quando eu te chamei para pós-graduação, você quase recusou, né? E aí eu fiz questão, falei, Fran, venha, porque a gente tem fisioterapeutas, médicas, nutricionista, enfim, várias profissionais, e eu queria também uma da farmácia com todo o seu gabarito aqui, com toda a sua especialização. Por que você quase recusou ser nosso chamado para fazer parte do corpo docente da pós-graduação? Cara, essa pergunta é muito boa. Ontem eu me respondi isso. Ontem eu tomei consciência do porquê que eu titubeei aí na minha resposta, né? Mesmo depois de ter dado a resposta sim, porque como você falou lá no início, a gente se conhece há muitos anos, eu te admiro profissionalmente, você já me incentivou profissionalmente em muitos aspectos. Eu primeiro te falei sim, mas eu te falei um sim duvidoso. Uhum. Tá, eu te falei um sim sem conseguir assumir o que eu estava dizendo e pensei em desistir em vários momentos desse sim. Às vezes a gente precisa ter consciência que a gente também cai na normótica da sociedade. Por mais que a gente estude pra caramba. E se observar, vai te dar esse lugar de repensar e principalmente analisar o que você tem feito. E se você estiver fazendo errado, mal feito, ou de uma maneira que não seja a melhor, sempre ter a chance de se questionar. Cara, você acredita que apoio tanto diversos tipos de profissionais da saúde como sendo saúde integrativa, duvidei que o meu assunto podia ser interessante para o educador físico? E aí eu que dou aula nos maiores congressos médicos, de nutrição, de farmácia do país, eu comecei a montar aula para a galera de educação física, eu tremia de medo de dar essa aula. É muito louco quando a gente não percebe o quanto que a gente tem a agregar para uma outra profissão, que também é uma profissão da área da saúde. E também muito incrível o quanto, às vezes, aquilo que você trouxe no começo, poxa, mas os caras, eles nem valorizam a profissão farmacêutica. É muito incrível o quanto, por mais que a gente tenha a nossa terapia em dia, a nossa autoobservação em dia, a gente também tá suscetível a cair nos buracos. Que legal. E você percebeu que durante a sua aula, vários termos, você estava com medo aí falando, se tremendo para dar aula, mas você percebeu que vários termos entre os profissionais não dominavam. Cara, primeiro que eu tive, assim, ó, sem dúvida foi uma das minhas aulas mais elogiadas até hoje. Eu tinha, durante a aula, aluno fazendo comentário, tipo, a melhor aula, que aula, quem quer mais aula com ela. A galera começou a fazer um movimento muito incrível. A quantidade de gente que postou e me mandou mensagem depois foi absurda. Nunca tinha visto isso, né? Mas também teve esse ponto. Tinha termos que eu falava, assim, quem já ouviu falar em crononutrição, cronobiologia? O próprio ritmo circadiano. E a galera falava que não conhecia, que não tinha habilidade suficiente para conversar sobre isso com o cliente. Nootrópico, o próprio termo biohacking, tá? Então teve muita novidade para a área de vocês. E eu acredito que bebendo da novidade e estando atualizado que você cria teus diferenciais. E aí foi assim, aquele momento que você fala, caramba, eu falo tudo isso para as pessoas. E eu quase caí na própria trap da vida, sabe? Então eu fico muito feliz que você não só fez o convite, quanto manteve firme na ideia de me trazer para dar essa aula na pós de saúde da mulher. E agradeço demais a confiança, a nossa relação profissional, que sempre tem bons resultados. Toda vez que você me fala alguma coisa, eu considero demais, eu levo muito para mim, eu analiso de novo, eu paro para me perceber,
sabe? Então, obrigada mesmo pela confiança, foi um prazer dar aula pra galera. Já tô fechada com vocês pra 2025, tem na minha agenda vocês em 2025. Você tá vendo? 2025, então isso. precisamos de você para mais uma aula. É isso, e com certeza a aula vai estar totalmente diferente, porque a saúde não para, né? A gente está sempre evoluindo, sempre buscando pesquisas. A ciência não para na nossa área. E eu que quero agradecer, porque a gente te deu um desafio e, como a gente estava falando, eu tenho dificuldade em pensar como é que a farmácia pode nos ajudar nesse ponto, né? E você vem de forma brilhante, os alunos todos elogiaram, né? A gente teve muitos elogios mesmo, como você falou. Depois vem a nota também, a gente sabe que tem as notas, né? A gente apresenta isso para você, ainda não sei, mas a gente está conseguindo fazer essa união. Então eu fico feliz que mais uma profissão, a gente está percebendo o valor dela para dentro da nossa área também, e você veio para fazer isso. Parabéns por ter cumprido esse desafio de forma tão brilhante. Quero lembrar a todos vocês que aqui nos ouvem, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Fran, é no @euprescrevomanipulados. A professora Franciele Castro hoje falando pra gente sobre esse tema biohacking, que é um tema amplo, e a gente já falou sobre também vários vertentes, né, digamos assim, dentro desse tema. Obrigado, Fran, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua gentileza, não só aqui do podcast, como da aula também. Eu que agradeço, foi um prazer, adorei, tô junto com vocês, espero que os profissionais que tenham assistido tanto o podcast quanto a aula consigam colocar isso no seu dia a dia, consigam aplicar isso, tenho certeza que vai ser incrível quando eles observarem aí essa virada de chave, essa mudança. Vamos colocar porque a gente está percebendo exatamente isso. Até então eu não sabia que a gente podia fazer algumas coisas que você nos trouxe, então são coisas aplicáveis. Eu acho que o mais legal é isso, são coisas aplicáveis que você trouxe. Obrigado a aula mais teórica uma vez. mais prática da vida de vocês, tá, galera? Exatamente, bastante aplicável. Obrigado, Fran. Obrigado a todos os notáveis que nos ouviram até agora no nosso Notável Cast, mais um Notável Cast trazendo grandes profissionais da área da saúde, principalmente, para a gente fazer isso, entender na teoria e muitas vezes conseguir já de imediato colocar na prática do nosso trabalho e ter mais valor, agregar mais valor ao nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, Fran, e a todos que nos assistiram, e nos encontramos então no próximo Notável Cast.